O que é um gestor extraordinário da saúde e por que é importante você pensar nisso e trabalhar para se tornar um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde? Isso é o que nós vamos falar hoje nesse podcast Gestor Extraordinário, o podcast que eu, Roberto Gordilho, faço para contribuir e ajudar com o seu desenvolvimento profissional. Então, estamos aqui e a nossa questão de hoje é: o que é um gestor extraordinário da saúde? Eu costumo dizer o seguinte: um gestor extraordinário da saúde é um profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente e consegue se diferenciar profissionalmente. Mas observe que tudo está calcado na palavra resultado. E por que é tão importante falarmos de resultado nesse momento? Porque você sabe que a saúde não tem cultura de se preocupar com resultado empresarial. Mas o mundo mudou. Esse ano foi diferente. Esse ano mostrou a todo mundo, pessoas, profissionais, organizações, como focar e trabalhar resultado é importante. E qual foi o resultado disso? Mais do que nunca, o mercado, a partir dessa constatação, está buscando gestores, está procurando cada vez mais profissionais de gestão na saúde. E nesse momento que está procurando gestores extraordinários, você precisa estar atento a isso e você precisa estar focado em resultado para se tornar esse gestor ou essa gestora extraordinária. Nós temos uma situação que é engraçada, que é, nas minhas palestras ao longo dos últimos anos, eu vinha falando muito de resultado, escrevi isso no meu livro, e cada vez que eu falava de resultado, parecia que entrava num ouvido e saía no outro. E as pessoas balançavam a cabeça e diziam: não, é isso, a minha organização ela é focada em resultado. E eu não tenho dúvida que a grande maioria das organizações de saúde do nosso país, do Brasil, elas são focadas em resultado, mas resultado assistencial, resultado clínico, resultado efetivamente para o paciente. Mas poucas se preocupavam com o resultado do negócio. Ou, na verdade, deixa eu até corrigir um pouco, poucas se preocupavam a nível de toda a organização, porque a alta gestão tinha que se preocupar com isso, apesar de não divulgar isso, acho que tinha medo, tinha receio, não divulgar isso como uma questão fundamental relacionada à sobrevivência do negócio para o resto da organização. Aí vem o quê? Aí vem a pandemia, a Covid-19, e mostra o seguinte: não basta resultado assistencial. O que já estava claro, venhamos e convenhamos, há muito tempo. E onde é que isso liga com você ser ou com o que é um gestor extraordinário da saúde? Liga justamente porque essa mudança que houve na quebra de paradigma de se encarar o resultado empresarial de forma tão importante quanto o resultado clínico assistencial muda todo o panorama do setor. E aí, fora isso, movimentos que vinham acontecendo já na saúde desde antes da pandemia, o que eu chamei, defini no meu livro como a tempestade perfeita na saúde, alguns desses movimentos já se aceleraram. Outros ainda estão em vias de aceleração. Mas, por exemplo, o processo de consolidação das grandes redes, você está acompanhando. Nós temos a Apvida, Notre Dame Intermédica e Rede D'Or comprando tudo o que acha pela frente. Algumas redes médias crescendo fortemente e começando a entrar nesse processo de expansão, nesse processo de compra. Mas o que é que isso tem a ver com você? Você aí na sua cidade, você aí no seu hospital, você aí na sua organização. O que é que isso tem a ver com você e o que é que isso tem a ver com se tornar um gestor extraordinário? Simplesmente tudo. Somente isso, tudo. Por quê? Porque essas grandes redes estão trazendo uma dinâmica diferente para o negócio saúde. E o negócio saúde está sendo transformado efetivamente de uma forma muito acelerada por esses grandes movimentos. Porque essas redes elas vêm com uma pegada completamente diferente. Elas vêm com uma pegada de profissionalização, elas vêm com uma pegada de resultado, elas vêm com uma pegada efetivamente de produzir resultado para o negócio. Aí você, purista, deve estar olhando assim e pensando: não, mas saúde é diferente. Saúde não pode pensar nisso porque nós temos que salvar vidas, nós temos que atender o paciente acima de tudo. Eu concordo
Em parte. Por que em parte? Porque se eu for pensar isso para 100% dos meus pacientes, no final do terceiro mês eu não tenho mais negócio. E por que é que eu não discordo disso? Muito pelo contrário, eu concordo completamente com o que você está falando, eu só acho que precisa de ajuste, porque eu acho que a qualidade do serviço em qualquer outro setor da economia é a base do crescimento de qualquer negócio. Então, se nós queremos um negócio que cresça, ele tem que ser pautado em qualidade, pautado de uma oferta, pautado num serviço que efetivamente atenda a demanda e a expectativa do meu cliente. Até aí, concordamos completamente. Onde é que nós discordamos? E aí, eu acho que esse é o ponto de inflexão e que nesses últimos meses ficou bastante claro. É que eu preciso, para eu dar um atendimento excelente, eu preciso ter um negócio saudável. E um negócio saudável significa que todos os meus profissionais dentro da organização, principalmente, mas não exclusivamente, os profissionais que têm responsabilidade de liderança e gestão, precisam estar focados no negócio. E aí, o gestor extraordinário, voltamos, é um profissional que entrega resultado acima da média de forma contínua e consistente. Mas que resultado? Resultado para o negócio e resultado no sentido da qualidade técnica. E aí vem as habilidades que esse profissional precisa ter. E o gestor extraordinário ele precisa desenvolver 3 grandes grupos de habilidades. A primeira são as habilidades técnicas. Nós somos um setor técnico. Então, não adianta pensar que alguém que não tenha uma boa formação técnica vai conseguir ir muito longe. Nós precisamos de habilidade técnica. O nosso negócio é técnico, a nossa atividade é técnica. O segundo grupo de atividades são as chamadas atividades... o segundo grupo de habilidades são as habilidades humanas, as habilidades comportamentais, são as chamadas soft skills. Então, eu preciso de habilidades técnicas e eu preciso de habilidades humanas. E mais do que nunca, algumas habilidades humanas, algumas habilidades comportamentais sobressaíram. E quando nós pensamos num negócio com a complexidade de um hospital, com a complexidade de um negócio de saúde, algumas dessas habilidades humanas, elas chamam muita atenção, porque eu preciso de empatia. Empatia porque ali do outro lado tem uma pessoa que está, muitas vezes, em estado de sofrimento. E eu preciso entender esse estado para me conectar com essa pessoa, não apenas dar um tratamento, dar um medicamento, fazer uma prescrição, mas eu preciso desenvolver essa habilidade de conexão. Eu preciso aprender a trabalhar em equipe. Mais do que nunca ficou claro, ninguém numa organização de saúde trabalha sozinho. Então, seja você líder, seja você liderário, seja você baixa gestão, média gestão, alta gestão, você trabalha em equipe. Então, essa habilidade de formar times de alta performance, essa habilidade de liderar, essa habilidade de trabalhar em equipe é fundamental. Nós precisamos ainda de outras habilidades de confiança, nós precisamos da habilidade de saber fazer acabativa, não apenas iniciativa. Nós precisamos terminar o que começamos. Quantas organizações, quantas vezes você não já passou em sua vida por projetos que começam e não terminam? E por fim, nós temos as habilidades de gestão. Cada vez mais é importante desenvolver habilidades de gestão no seu portfólio, no seu cinto do Batman, no seu cinto de ferramentas que você vai sacar para cada situação que você tiver. Esse cinto tem que ter múltiplas ferramentas. E é importante que você desenvolva essas ferramentas. E é dentro dessas habilidades de gestão, e eu vou focar muito nisso aqui, afinal de contas, o nosso podcast é o que é um gestor extraordinário da saúde, e o gestor extraordinário da saúde é o que desenvolve e sabe aplicar muitas dessas técnicas, dessas práticas de gestão para produzir os resultados de forma contínua e consistente. Então, quando nós falamos em habilidade de gestão, nós estamos falando de habilidades de planejar e monitorar, nós estamos falando de habilidade de liderar, nós estamos falando de habilidade de gerenciar, estruturar e melhorar processos. Nós estamos falando de habilidades de saber usar tecnologias, nós estamos falando de habilidades de governança. Então, nós estamos falando de tecnologias, processos, pessoas, habilidades de gerir pessoas, fundamental. Então, cada vez mais existe oportunidade para esses gestores que dominam esse conjunto de habilidades técnicas, habilidades humanas e as habilidades de gestão.
Acabou a época, e essa acabou mesmo, a época em que os gestores simplesmente eles eram administradores do dia a dia, apagadores de incêndio, e isso funcionava. Hoje está muito claro que isso não funciona mais, que esse modelo está cada vez mais fadado a ficar no nosso passado remoto, que é aquele passado previsível que existia até fevereiro de 2020. O mundo daqui para frente, ele é dinâmico, ele é ambíguo, ele é complexo, ele é cada vez mais incerto. E dentro dessas incertezas é que as grandes oportunidades aparecem, as oportunidades profissionais, as oportunidades pessoais, as oportunidades organizacionais. Olha como essas grandes redes estão crescendo, isso é oportunidade. É oportunidade até para as pequenas. E eu vou falar mais um pouco sobre isso, eu vou falar sobre o crescimento das grandes redes, eu vou falar sobre a concorrência que vem pelo ar, como as startups e as empresas de tecnologia estão transformando o setor de saúde, e tudo isso é oportunidade para você. Mas para isso é importante que você domine as três grupos de habilidades: técnicas, comportamentais, habilidades humanas e habilidades de gestão. Dentro das habilidades de gestão tem algumas características e alguns conhecimentos que você precisa saber dominar e aplicar. Um dos primeiros conhecimentos que você tem que dominar, o conhecimento é a arte da estratégia. É a arte de conseguir fazer um plano, executar este plano e monitorar este plano durante a execução. Isso é fundamental se você quiser ir para qualquer lugar. E aí você sabe que eu recomendo que o primeiro plano que você faça é seu plano de vida, é seu plano de carreira. Afinal de contas, você S.A. é o seu melhor produto. Então comece fazendo um plano de carreira para que você saiba onde quer chegar, ou pelo menos qual é o seu próximo passo, qual é o próximo nível, qual é o próximo passo que você quer dar em sua vida. Mas vamos falar um pouco mais do planejamento empresarial, do planejamento da sua área, do planejamento da sua gerência, da sua diretoria, da sua coordenação ou da sua supervisão. Você precisa desenvolver o planejamento, a mentalidade, a visão estratégica. Não olhar simplesmente o ponto, mas conseguir enxergar o todo, conseguir enxergar o cenário de forma mais ampla. Por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga definir caminhos melhores para alcançar o objetivo ou os objetivos que você tem, sejam esses objetivos mais estratégicos, mais táticos ou mais operacionais. Não faz diferença. A habilidade estratégica, o pensamento estratégico, a habilidade de planejar, ela vai se enquadrar em qualquer nível que você esteja. Mas não basta planejar. É importante que você também saiba e tenha as ferramentas para implementar os planos que você fez. E olha que eu já convivi com gestores que faziam planos maravilhosos, mas na hora da implementação era um fiasco. Convivi com outros que eram bons de implementação, mas não sabiam planejar. Convivi com outros que sabiam planejar, sabiam implementar, mas não monitoravam e aí se perdiam pelo caminho. Então, quando eu falo a arte da estratégia, eu estou falando planejar, executar e monitorar para corrigir o rumo e cada vez mais dentro dessa correção de rumo, você ir alinhando para alcançar o objetivo que você quer. Você sabe que eu sou baiano, de Salvador, curto mar pra caramba, então eu quero te fazer aqui uma analogia. Dentro do mar, a gente pode ir de lancha e a gente pode ir de barco à vela, a gente pode ir de veleiro. Quando eu quero alcançar, vou sair do ponto A para o ponto B, qual é a diferença? Se eu pego uma lancha, eu ligo o motor, e traço uma linha e vou chegar onde eu quero. Se eu vou de veleiro, eu tenho que ir olhando o vento, regulando a vela o tempo todo, e o vento muda, e eu preciso fazer uma regulagem diferente, eu vou de um lado, e eu vou do outro, e eu vou lá de um lado, e eu vou do outro, até eu alcançar. A vida empresarial ela é muito mais parecida com o movimento de um veleiro do que com o movimento de uma lancha. Felizmente ou infelizmente, depende só de como você encara, quando nós planejamos, nós conseguimos olhar apenas parte das variáveis que a nossa experiência nos faz conseguir ver. E olha que por mais experiência que nós tenhamos, nós nunca vamos conseguir controlar as variáveis externas. Por quê? Porque eu tenho outras pessoas fazendo outros planejamentos e que vão se chocar ao longo do andar, ao longo do decorrer com o que nós estamos planejando. Então, você não vai nunca conseguir tudo.
você vai planejar, você vai direcionar suas ações, você vai estruturar sua equipe para alcançar um objetivo. Mas você vai ter que entender que nada resiste ao campo de batalha. Quando você for implementar, você vai ver que o mundo não é mais aquele, se é que em algum momento foi, que você traçou nos seus cenários. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que regular suas velas. A cada momento, você vai ter que regular suas velas. Mas, Roberto, como é que eu vou saber como eu vou regular as velas? Quando nós estamos no mar, nós temos diversos indicadores, e é isso que você vai fazer. No seu planejamento, você vai traçar indicadores de qualidade, indicadores de progresso, indicadores que lhe permitam monitorar o andamento do seu plano. Se ele está indo para o caminho certo, se ele está indo da forma certa, se ele está produzindo o resultado correto. Porque isso vai fazer com que você efetivamente consiga ir regulando ao longo do caminho. Aí entra uma habilidade importante, que é o seguinte: até o passado remoto, até o final de 2019, nós fazemos planos relativamente detalhados. Por quê? Porque o mundo era muito mais previsível do que é hoje. Hoje, nós temos um mundo que é muito mais instável, muito mais dinâmico. Então, não adianta fazer muito plano, não adianta fazer plano muito detalhado, porque não vai acontecer naquele detalhe todo. Então, você precisa descobrir qual o nível de detalhe que você precisa para gerenciar, para engajar sua equipe, para mostrar à sua equipe o caminho, para transformar aquele objetivo comum num objetivo compartilhado. Então, aprenda, e aí existem níveis diferentes, cada organização, cada pessoa, cada profissional, cada área vai requerer níveis diferentes desse planejamento. Mas o importante é que ele não seja um trilho. O planejamento ele é uma trilha que você vai seguir. Então, essa é a primeira habilidade que você precisa desenvolver como um gestor extraordinário. Planejar, saber executar e monitorar o planejamento para que você consiga regular as velas e garantir que o seu veleiro, que a sua equipe chegue no ponto que você planejou. Isso é fundamental e pode ter certeza, é uma trilha. Você vai lá, você vem cá, você vai lá, você vem cá, até alcançar o ponto que você deseja. Então, monitore, aprenda a planejar, aprenda a executar e aprenda a monitorar. Existem muitas ferramentas, em próximos podcasts eu vou falar de diversas dessas ferramentas para que você aprenda a utilizar. Uma outra habilidade importante do gestor extraordinário é a habilidade de liderança. Você já tem um plano, você vai colocar o seu plano em execução. O que é que você precisa? Você precisa transformar o objetivo do plano em objetivo compartilhado por toda a sua equipe. Essa é a primeira função da liderança. Não adianta cada um dentro da sua equipe estar indo para um lado, está fazendo da sua forma, está fazendo do seu jeito, está remando. E aí eu vou trazer uma outra analogia para você, que é um barco a remo. E você tem cada um da sua equipe é um remador. Se cada um ficar remando para um lado diferente, o barco não sai do lugar, vai ficar girando em círculo. Então você precisa calibrar a remada, você precisa sincronizar. Como é que você sincroniza a remada? Define objetivos compartilhados. Todos têm que estar olhando para o mesmo lugar. Mas só objetivo compartilhado não é suficiente. Você vai precisar efetivamente estimular essas pessoas, engajar essas pessoas, entender o potencial de cada uma, porque nós somos diferentes. Como cada um vai contribuir dando o seu melhor para que o grupo alcance o objetivo. E aí, quando eu falo de objetivo compartilhado, eu estou falando de objetivo de grupo. Eu não estou falando de objetivo de pessoas. Eu estou falando do seu objetivo, do que é o mesmo objetivo de todos que estão na equipe, porque isso é fundamental. Então, ponto número 1, gestor extraordinário sabe planejar, monitorar e executar. Ponto número 2, o gestor extraordinário, ele estabelece liderança, estabelece objetivos compartilhados com toda a equipe. Mas tá bom, todo mundo já sabe, todo mundo está engajado, participou do planejamento, fizemos de forma colaborativa, minha equipe tá bala, o que é que eu preciso fazer agora? Estabelecer as regras do jogo. As regras do jogo são os processos. Cada vez mais você precisa definir os seus processos para que a sua equipe saiba onde tem que jogar. Imagina um jogo de futebol que as pessoas entrem para jogar e que não tem a regra. Vai ser uma loucura.
muitas e muitas organizações ainda estão jogando sem regra definida ou com regras implícitas. Todo mundo sabe mais ou menos como é e todo mundo faz o seu melhor. Esse todo mundo faz o seu melhor não leva necessariamente ao melhor para o grupo. Quando você define seus processos, quando você estrutura seus processos, quando você organiza seus processos, você vai poder, primeiro, medir, melhorar, reavaliar, entender como cada um pode contribuir da melhor forma possível. Então é fundamental que você defina processos, quebre atividades, coloque cada um para fazer, responsabilizar as pessoas pelas atividades e dê liberdade criativa para elas, para que elas executem as atividades da melhor forma possível, sempre crescente e dentro, é lógico, das regras estabelecidas. Depois de processo, você vai fazer o quê? Você vai usar tecnologia, você já sabe quais são os seus processos, aí você precisa se perguntar como eu vou utilizar a tecnologia para melhorar, aumentar a eficiência, aumentar a velocidade e conseguir entregas melhores. Hoje nós temos um potencial incrível de tecnologia e eu vejo grande parte das organizações dos profissionais se contentarem com feijão com arroz, se contentarem em fazer o básico, se contentarem cada vez mais somente ficar ali utilizando o sistema de gestão e achando que isso é suficiente. Eu só sei usar essas 3 telas. Tá, mas descobre o potencial que isso tem, descobre mais relatórios, descobre como você trabalhar indicadores ali dentro, como você monitorar melhor, como você utilizar outros recursos da plataforma que você tem. E olha que eu tenho certeza absoluta, posso lhe garantir, a probabilidade de você ter, dentro do sistema que você já utiliza hoje na sua organização, muito recurso que você não utiliza é muito grande, mas muito grande. Em 2017, eu fiz um estudo com mais de 300 hospitais e a média de utilização dos sistemas de gestão girava em torno de 30% a 40% dos recursos e do potencial que o sistema tinha. Então, cada vez mais os fornecedores estão criando novas funcionalidades, criando novas facilidades e as organizações se acomodaram naquele feijão com arroz. Então, se você quer ser um gestor ou uma gestora extraordinário, explore o potencial que a tecnologia tem, explore isso com sua equipe, engaje sua equipe para descobrir novas formas de fazer, como a tecnologia pode ajudar a sua equipe a melhorar os seus processos, melhorar os seus controles, melhorar suas entregas. E isso em qualquer área que você esteja, na área administrativa, na área de apoio, na área assistencial. Não interessa, a regra é a mesma e o seu sistema ele pode te ajudar muito. Fora que você ainda pode utilizar um outro conjunto de tecnologias muito significativo que está aí à disposição. O Google tem aí, eu estou usando aqui agora ferramentas simples que me ajudam muito no nosso dia a dia. Então, utilize a tecnologia a seu favor. Então, vamos lá. Você precisa saber planejar, executar e monitorar. Você precisa liderar e transformar a sua estratégia em objetivo compartilhado. E a melhor maneira de você fazer isso é engajar a sua equipe no processo de planejamento. Você precisa definir as regras do jogo, definir os seus processos e utilizar a tecnologia, o máximo que você conseguir de tecnologia. Olha que o máximo ele vai avançar a cada dia. A cada momento que você se tornar um gestor melhor, uma gestora melhor, que você entender mais os seus processos, que você compreender mais a dinâmica da sua equipe, você vai se aprofundar mais e você vai descobrir novos recursos de tecnologia para te ajudar a executar as suas ações. Uma outra habilidade fundamental que você precisa desenvolver é gerir pessoas. Você precisa desenvolver a capacidade de engajar, de motivar, de repreender, de estimular, de dar feedbacks, de contratar, de demitir. São habilidades que vai fazer com que você consiga alinhar mais as pessoas que chegam para a sua equipe dos objetivos e do perfil da sua equipe. E aí tem uma questão interessante que é, cada vez mais, nós precisamos trabalhar a diversidade nas nossas equipes. Uma equipe diversa é uma equipe que cria muito mais do que uma equipe onde todo mundo é igualzinho. Por isso que as startups, e no meu curso de gestão ágil eu falo muito disso,
trabalham com equipes multidisciplinares. Os squads, os esquadrões, são, por natureza e por essência, equipes multidisciplinares. Por quê? Porque convivências diferentes, com orientações diferentes, com capacidades diferentes, com níveis de senioridade diferentes, com origens diferentes, vão sair soluções mais criativas. Essa equipe, quando engajar para buscar o objetivo compartilhado, quando engajar para entender onde errou, para entender onde acertou, para buscar melhorar os seus processos, ela vai ser muito mais criativa. Agora, uma questão importante para você. É muito mais difícil, e aí é difícil mesmo, é muito mais difícil você gerenciar uma equipe criativa, uma equipe multidisciplinar, uma equipe engajada, do que uma equipe que é só braço, que só você manda e eles respondem, você manda e eles fazem, você manda e eles fazem. Mas esse modelo, ele não funciona mais, porque as empresas precisam cada vez mais estarem avançando nos seus limites. E essa equipe de braço que não pensa, apesar de ser fácil de gerir, porque ela não pensa, ela não questiona, mas ela também não cresce. Então, quando você pensar no seu modelo de desenvolvimento de pessoas, pense no modelo efetivamente que você vai ajudar e você vai estimular os membros da sua equipe a questionarem. E aí você vai se colocar como líder numa posição de que você não sabe mais tudo. E na hora que você admitir que não sabe tudo, que não tem todas as respostas, você começa a crescer. Eu utilizo muito aqui, treinando as pessoas que trabalham comigo, o método socrático, que é, eu vou fazendo perguntas, estimulando elas nas respostas. E estimulando elas que me questionem também. Por quê? Porque eu não tenho todas as respostas, nós vamos descobrir juntos. Então, esse modelo de desenvolvimento baseado em perguntas, baseado em aprofundamento, baseado em novas descobertas, ele faz com que as pessoas cresçam. Agora, nós precisamos estar preparados para sermos questionados. E isso é excelente, porque isso vai nos ajudar a nos desenvolvermos cada vez mais. Isso vai nos ajudar a nos tornarmos profissionais cada vez melhores. E nós vamos entender cada vez mais as nossas fraquezas e vamos trabalhar para resolvê-las. E como nós não temos como resolver todas as nossas fraquezas individuais, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um time. E qual é a grande diferença de time para equipe? Equipe é um conjunto de pessoas que trabalham juntos. Time é um grupo de pessoas que trabalham junto para alcançar um objetivo compartilhado. E aí muda tudo. Porque o objetivo do grupo é maior que o objetivo individual. A vitória do grupo é maior que a vitória individual. E, eventualmente, nós temos que nos sacrificar a nossa opinião, sacrificar o que a gente não concorda, sacrificar o que eu acho que deveria ser feito em prol de um objetivo maior. E, muitas vezes, aquele momento que a gente até fica chateado, às vezes, mas a gente vê o seguinte, quando eu tenho uma liderança inspiradora, quando eu tenho uma liderança que efetivamente tem um objetivo, nós vemos que, mesmo quando dá errado, dá mais certo. Por quê? Porque quando dá errado a gente aprende. E aí todos juntos, nós aprendemos juntos, voltamos e refazemos juntos. O que não pode é cada um ir para um lado, é cada um estar descoordenado, porque aí o objetivo compartilhado dificilmente vai acontecer. Então, cada vez mais, para que você se torne um gestor extraordinário da saúde, é importante que você domine essas ferramentas. Mas não dominar by the book. Entra lá, olha no livro como é, vai lá ver um vídeo, até um vídeo meu como... Não, você tem que fazer, você tem que aprender, você tem que errar, porque errar faz parte do processo de aprendizado, e aí você faz uma análise crítica do seu comportamento, do seu procedimento, da execução que você teve, entende onde você errou e melhora da próxima vez. Agora, olha como você potencializa isso quando você leva esse movimento para ser um movimento de grupo, para ser um movimento de time. Olha como você amadurece o seu time, como você ajuda as pessoas a se desenvolverem, como você se desenvolve como pessoa e como líder. É um movimento que efetivamente transforma organizações. Nós temos casos de alunos nossos que começam um movimento sozinho, ninguém acredita neles, ninguém diz que vai dar certo, ninguém apoia, e ele começa um movimento na área dele, na equipe dele, ali pequenininho, e daqui a pouco esse movimento está irradiando para toda a organização, mesmo que ele seja um supervisor, um coordenador, um profissional individual que está ali
fazendo, transformando o seu entorno. Então, o gestor extraordinário da saúde é este profissional. É este profissional que transforma. É este profissional que busca o novo. É este profissional que pensa de forma inovadora. É esse profissional que pratica o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo interno. É esse profissional que está cada dia mais buscando aprender para transformar esse aprendizado em resultado. Afinal de contas, aqui não é universidade. Você precisa aprender, você precisa se desenvolver, mas você precisa transformar esse aprendizado em resultado. E cada vez mais, e aí eu vou voltar lá no começo, um gestor extraordinário da saúde é um profissional que entrega resultado de forma contínua, acima da média, de forma contínua e consistente. Então, olha o caráter de resultado e essa palavrinha resultado, como ela faz toda a diferença. Eu não consigo imaginar um gestor extraordinário que não entrega resultado. Um gestor extraordinário que entrega resultado abaixo da média. Ah, mas ele é querido por todos. Isso aqui não é concurso de empatia. Isso aqui não é concurso de quem é mais popular. Cada vez mais o meio empresarial é um concurso de resultado. Agora, eu posso e devo dar resultado tratando a minha equipe de forma justa, sendo bacana, estabelecendo um bom local de trabalho. Eu, para dar resultado, não preciso ser mal educado, não preciso maltratar as pessoas, não preciso tratar mal as pessoas, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Você nunca vai ser um gestor ou a gestora extraordinária se você for aquele líder inflexível, se você for aquele líder que gosta de troca de ideias, a pessoa chega na sua sala com a ideia dela e sai com a sua, e você está sempre certo, ou você está sempre certa. Isso não é liderança, isso é chefia. Isso é manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. As pessoas não crescem, as pessoas vivem oprimidas, e você vai para onde? Esse modelo acabou. Esse modelo é do século XIX, não é nem do século XX. Já a segunda metade do século XX, quando começa o movimento da qualidade total, ele já quebra esse modelo. Esse modelo fordista, taylorista, lá do início, final do século XIX, início do século XX, numa sociedade do conhecimento, numa sociedade de serviços, numa sociedade no nível tecnológico que a gente vive, não cabe mais. Então você precisa adaptar o seu modelo. Você vai criar, lembra? Habilidades técnicas, habilidades comportamentais, habilidades humanas e habilidades de gestão. E ao fazer isso, efetivamente, você vai estar se tornando um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde. E aí você talvez esteja se perguntando, mas Roberto, para que eu vou me tornar um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde? Eu acho que você não está se perguntando isso não, porque isso é meio óbvio, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Você vai se tornar um gestor extraordinário da saúde por uma questão bastante simples. Primeiro, porque se você não entender isso, daqui a pouco tempo não vai ter espaço para você no mercado. Porque a sua organização, ainda que ela não tenha começado a se transformar, ou esteja ainda nos primeiros níveis do processo de transformação, ela vai precisar se transformar. Por quê? Porque ela está recebendo efeitos externos. E um dos efeitos externos é que o perfil do cliente mudou. Não interessa se você está em São Paulo, no Rio, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, numa grande capital, ou se você está numa cidade de 2 mil, 3 mil, 4, 5 mil habitantes. Não interessa, o perfil do cliente mudou. Hoje todo mundo tem isso aqui. E cada vez mais as pessoas têm acesso à informação, as pessoas estão trocando. Então, se o cliente mudou e o cliente tem outra demanda, você precisa preparar a sua organização para entregar essa outra demanda. E só vai conseguir fazer essa virada e essa transformação na organização as organizações que entenderem que o centro do processo é o cliente. E se o centro do processo é o cliente, você precisa repensar seu negócio inteiro, porque os hospitais não foram. Os hospitais são médicos centrados. Eles não são clientes centrados. E para fazer essa transformação, precisa de quê? Gestores extraordinários. Precisa de profissionais que dominem as ferramentas para promover essa transformação dentro da organização, fazer o engajamento das pessoas, transformar os processos, definir uma estratégia, utilizar a tecnologia, gerir as pessoas. Cada vez mais esse profissional está virando mosca branca, porque o mercado está demandando ele numa velocidade que as organizações não estão conseguindo formar.
Cada vez mais fica claro que os últimos 20 anos a saúde formou excelentes técnicos, habilidades técnicas, mas não formou excelentes gestores. Ela formou gestores para aquele mundo previsível, para aquele mundo estável, mas não formou gestores para esse mundo instável, para esse mundo VUCA. E é dentro deste contexto que você pode acelerar o seu desenvolvimento profissional, que você pode se tornar um gestor extraordinário da saúde, que você pode efetivamente ter as melhores oportunidades dentro e fora da sua organização. Cada vez mais, a satisfação profissional, a satisfação pessoal, o reconhecimento é mais importante. Nós todos dentro da saúde, que fomos picados pela mosquinha da saúde, nós não trabalhamos só por dinheiro, nós trabalhamos por propósito. Nós queremos melhorar a vida da nossa família, mas nós queremos atender bem as pessoas, nós queremos curar as pessoas, nós queremos promover qualidade de vida para as pessoas, nós queremos satisfação no nosso trabalho. E como gestor, você vai alcançar essa satisfação no trabalho estabelecendo um bom ambiente, utilizando boas ferramentas, vendo a sua equipe crescer. Esse é o gestor extraordinário da saúde. São esses gestores que eu estou aqui para ajudar você a se tornar um. É por isso que eu gravo o vídeo, é por isso que eu estou aqui com você, é por isso que... Porque eu quero contribuir com o seu desenvolvimento para que você se torne um gestor e uma gestora extraordinária da saúde. Então, fica a dica de hoje. O que é o gestor extraordinário da saúde? É um profissional que entrega resultado acima da média de forma contínua e consistente. Por que contínua e consistente? Porque não adianta ter espasmo. Você precisa desenvolver uma continuidade, uma consistência no que você faz. E você só vai desenvolver continuidade e consistência se você efetivamente dominar os fundamentos. Caso contrário, vai viver de espasmos, vai viver daquele profissional herói que se mata, se acaba, mas não tem vida, vive estressado, está com ansiedade, sofrendo crise. Ou esfolando a sua equipe e matando a sua galinha dos ovos de ouro, porque é dali que você vai tirar os resultados todos atuais e futuros. Então, se você quer se tornar um profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente, e com isso ajuda a transformação da sua organização e está pronto para as melhores oportunidades, você precisa desenvolver os fundamentos da gestão. E desenvolver os fundamentos significa saber, conhecer e saber aplicar. Estratégia, governança, tecnologia, processos e pessoas. Cada vez mais, os fundamentos vão fazer diferença na sua vida, na sua carreira e na aceleração do seu desenvolvimento profissional. Tá bom? Então fica a dica, vamos juntos, eu quero estar com você, eu quero estar ao seu lado para que juntos possamos acelerar a sua carreira para se tornar um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo podcast Gestor Extraordinário da Saúde.